Senhor e dizermos a Ele que tudo é dele. Amém? Você pode dizer isso ao Senhor? Senhor, tudo é teu. Você pode? Vamos lá todos juntos? Senhor, tudo é teu. Gente, isso é poderoso a hora que a gente declara isso ao Senhor e fala: Senhor, tudo é teu. A casa não é minha, o carro não é meu, família não é minha, tudo é teu. Nós somos mordomos de Deus, e como é bom a gente poder cantar e louvar ao Senhor, dizendo a Ele que tudo é dele, que só nos cabe administrarmos aquilo que o Senhor nos permitiu, pelo período que estamos aqui, administrarmos aqui nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe e continue falando ao nosso coração. Meus irmãos, nessa noite, o pastor Lécio, como o pastor Marcelo já falou, ele está viajando, está pregando ali, está fazendo um seminário bíblico ali na Califórnia, e coube a nós a responsabilidade de trazermos a mensagem nessa noite. A igreja estamos começando agora uma nova série. Como você sabe, nos cultos da noite, nos cultos noturnos, nós temos as séries de mensagem, e hoje nós começaremos uma nova série de mensagens, que vai ser uma viagem maravilhosa, vai ser uma jornada muito legal. Eu quero convidar você a estar conosco aqui, recebendo e ouvindo mais da palavra de Deus, entrando junto nessa série. Estaremos falando sobre Gênesis, o livro de Gênesis, um livro poderoso, livro que inaugura, o livro que abre, que é a porta de entrada para a Bíblia, né, onde começam as histórias bíblicas ali. E nós estaremos alguns domingos à noite aqui ministrando sobre esse livro poderoso, livro de Gênesis. E hoje nós começaremos fazendo isso, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 1, um versículo poderoso da palavra de Deus, que está reservado para nós. Nós estaremos lendo esse versículo, logo depois clamaremos aos céus, pediremos ao Senhor que Ele fale aos nossos corações aquilo que Ele já tem preparado para falar aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos sair daqui cheios e abastecidos daquilo que o Senhor quer nos trazer e quer falar aos nossos corações. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ler junto comigo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Feche seus olhos e abra o seu coração. Quando você fecha seus olhos, abre o seu coração, deixe seu coração aberto para receber a palavra de Deus, que Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, rendidos, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, completamente entregues a Ti, e queremos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Tu sabes o que Tu queres comunicar aos nossos corações, e por isso pedimos, ó Pai, que estejamos com os corações abertos e férteis a ouvir a poderosa palavra do Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer mudar dentro de nós, nós pedimos, ó Pai, faça isso em nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis, o seu nome significa o livro das origens, né? Ou em hebraico, né? O nome dele em hebraico significa no princípio, exatamente essa mesma fala que está logo no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão no princípio significa Gênesis na escrita dele em hebraico, né? É um livro das origens, onde vai falar onde tudo começou, vai falar onde cada criatura, onde tudo foi criado por Deus, onde vai nos revelar que Deus, Ele já existia, Deus é eterno, e Ele existia muito antes de tudo aquilo que foi criado, e Ele foi o grande criador e arquiteto disso. Ele conta que Deus existiu também dentro dessa eternidade, que por intermédio de sua palavra, da palavra de Deus, tudo que foi feito foi criado. Mas Gênesis não se limita simplesmente a contar a história do início, não se limita simplesmente a contar a história de como tudo foi criado. Gênesis, ele vai falar muito mais do que da origem do universo, da origem das plantas,
da origem dos seres humanos. Ele vai falar também de um Deus que procura se relacionar com o homem. Gênesis vai apresentar-nos um Deus que vem constantemente buscando se relacionar com o homem. Um Deus que, muito embora eterno, todo-poderoso, o grande Senhor de tudo, é um Deus que busca se relacionar com a sua criatura, que busca se relacionar com nós, seres vivos, seres humanos, mesmo as criaturas que se rebelam e que se revoltam contra Ele. É um Deus que busca esse relacionamento. Mas Gênesis não para por aí. Gênesis também vai mostrar para a gente que a obra redentora do Senhor, o plano salvífico do Senhor, ele já estava traçado lá em Gênesis. Quando nós lemos que a palavra nos diz que o Filho do Homem pisaria a cabeça da serpente, ali já nos mostra que o plano salvífico, o plano de salvação do Senhor já estava traçado muito antes até do que a própria criação. E aí a gente consegue ver que Gênesis é um livro muito completo. E aí eu quero convidar você a entrar nessa jornada, uma jornada de fé. É uma jornada que nós precisamos ter fé e pedir a Deus para que Deus alimente a nossa fé, para que nós possamos caminhar estudando sobre o livro de Gênesis. Mas eu quero convidar você a estar junto conosco e estudando esse livro e conhecendo a poderosa ação e a poderosa atividade de Deus no nosso meio. Na noite de hoje, nós vamos estudar sobre 3 fundamentos importantes sobre Deus. Nós vamos falar sobre 3 fundamentos importantes de Deus, coisas que a gente precisa entender e conhecer um pouco melhor. Quem é esse Deus a quem nós adoramos? Quem é esse Deus a quem nós nos prostramos, nós nos rendemos? E aí Gênesis vai nos dar alguns fundamentos importantes sobre esse Deus a quem nós adoramos. O primeiro está exatamente nesse versículo, que é o primeiro versículo. Fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro fundamento, ele vai dizer que Deus existe antes da criação. Deus existe antes da criação e Ele é poderoso. É um Deus poderoso. Ele não fala que a terra e o céu já eram criados e Deus chegou depois. Não, muito pelo contrário, ele fala assim: no princípio, no início de tudo, criou Deus os céus e a terra. Nada existia. Nada existia. Talvez a gente pense e fale assim: existia ainda alguma coisa? Não, nada existia. Deus era a única coisa que existia. Deus é eterno e Ele existia antes do fundamento e da criação do mundo. Tanto é que essa palavra criou, esse verbo criar aqui, quando você lê no original, é o verbo bara. Verbo bara. Esse verbo, ele só tem como sujeito o próprio Cristo. Porque a sua fundamentação é de um verbo de criação, sim, mas de criação sem matéria-prima, sem processo. Hoje, muitas empresas criam, muitas empresas fabricam, mas elas fabricam baseadas em matérias-primas, em processo e em mão de obra. Esse verbo aplicado aqui é o verbo bara, é um verbo que, no fundo, o que ele significa é criar do nada. O único que pode criar do nada é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele criou do nada os céus e a terra. Ele é um Deus perfeito, e a gente vai ver isso em alguns outros versículos. Hebreus 11, versículo 3, ele vai falar para a gente, olha só, pela fé. Lembra que eu falei para você logo no começo que nós precisamos pedir a Deus que Deus recheie a nossa fé, que Deus fortifique a nossa fé. Por quê? Porque pela fé nós entendemos que o universo ele foi o quê? Formado, porque pela palavra de Deus. E de maneira que o visível, todas as coisas que são visíveis e palpáveis, tudo que você vê e tudo que você pode tocar, ela veio a existir a partir das coisas que não são o quê? Visíveis, ou das coisas que não aparecem. Por quê? Porque Deus é Espírito.
Lembra lá em João, quando João vai falar, ó, Deus é espírito e ele importa que seja adorado que em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito, ele não é matéria, mas as coisas que são matérias e que são matéria e que foram criadas de maneira visível, tudo aquilo que nós vemos foi criado a partir de um Deus invisível, de um Deus poderoso. Você crê nesse Deus? Você crê num Deus que é poderoso? Às vezes hoje a gente estava conversando, cadê o Tiago? Hoje a gente estava falando com o Tiago, e ele falou, pastor, às vezes a gente crê, mas às vezes a gente não descansa. O Tiago está ali, ó. Às vezes a gente crê, mas a gente não descansa, não foi isso, Tiago, que você falou? E realmente, às vezes a gente crê que nosso Deus é poderoso, mas a gente não descansa. Às vezes a gente tem algum problema em nossa família, a gente crê que Deus vai resolver, mas a gente não descansa no Senhor. Às vezes a gente tem um problema no nosso emprego, a gente crê que Deus vai resolver, mas a gente não descansa no Senhor. Sabe por quê? Porque nós muitas das vezes não temos a dimensão do poderio que o nosso Deus tem. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele vive e ele existe desde antes da fundação do mundo. Então se eu tiver um problema no meu serviço, posso descansar no Senhor? Foi Ele que criou o seu serviço. Se eu tiver um problema comigo mesmo, estou em crise existencial, posso descansar no Senhor? Pode descansar, porque Deus criou você. A palavra do Senhor vai falar lá em Salmos, que Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, e que Ele teceu você célula por célula, molécula por molécula, tecido por tecido, até você ser desse jeito que você é. Você sabia disso? Porque o nosso Deus, Ele é eterno e Ele é poderoso. Alguns outros versículos nos mostram isso. Apocalipse 3:11, texto maravilhoso. Ele vai falar que por causa da vontade de Deus, todas as coisas vieram a existir. Olha só, vem Apocalipse 3:11. Apocalipse 3, a minha versão está aqui, ó. Por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir. Depois eu vou corrigir esse texto aí. Tá? Salmo 102, versículo 25, vai falar que nos tempos remotos, esses tempos remotos que a palavra diz ali, são tempos antes da criação do mundo. Em tempos remotos, tu lançaste o quê? Os fundamentos da terra, os céus são obra das suas mãos. Meus irmãos, a gente olha para os céus, a gente não vê nada, você sabia disso? Quando você olha para o céu, você male vê um sol, se for à noite você vai ver a lua e algumas estrelas. Mas se você conversar com um astrofísico, se você pegar uma luneta, você vai ver enormidade de astros, uma enormidade de galáxias, uma enormidade de planetas que a gente não consegue ver a olho nu. Tudo foi criado por Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo foi criado por Deus, desde as coisas menores até as coisas maiores. Nada existia. Você vê que a gente está falando, quando a gente falou em Gênesis 1:1 lá, a gente falou antes do versículo que vai falar, a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque Ele criou a terra e os céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Às vezes a gente não para pensar na dimensão e no poderio que o nosso Deus tem. Versículo de Romanos 1:20 vai falar que Deus, ele tem um eterno poder e divindade. Eterno poder, como também a sua própria o quê? Divindade. Claramente reconhecem desde os princípios do mundo, sendo percebidos através do quê? Por meio das coisas que foram o quê? Criadas. Olha que coisa linda, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, então o poder eterno de Deus e a sua divindade, eles são conhecidos através do que? Através das coisas que foram o que? Criadas. Meus irmãos, quando nós olhamos para as coisas que foram criadas, nós só podemos reconhecer que há um grande Deus por trás disso tudo. Não tem como ninguém, se não for Deus, fazer tudo isso.
Deus é o Deus dos deuses, com letra bem minúscula, bem minúscula. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos. Por isso, se eu estou doente, eu não preciso me preocupar, porque Ele é o médico dos médicos. Por isso que quando eu tenho uma causa na justiça, eu também não preciso me preocupar, porque Ele é o advogado dos advogados. Ele é o supremo Senhor, Ele que guia, governa. Ele não só criou, mas Ele criou, guia e governa tudo. Esse é o nosso Deus, o nosso Deus que é poderoso. Deus sempre existiu e é um Deus poderoso. Segundo atributo também é um atributo poderoso. A gente vai ver que mesmo Ele sendo um Deus eterno, mesmo Ele sendo um Deus poderoso, a gente vai descobrir que Deus é um Deus que busca se relacionar com a sua criação. Olha que coisa interessante, e como é controverso, até para a nossa forma de pensar. Nós estamos acostumados muitas das vezes a conhecermos pessoas que são ditas importantes, e essas pessoas procuram se relacionar o mínimo possível, porque elas se sentem autossuficientes e não precisam de outras pessoas para poder viver. Agora, o nosso Deus, mesmo Ele sendo autossuficiente, mesmo Ele podendo se considerar autossuficiente, Ele é um Deus que não deixa de se relacionar com a sua criação. Ele é um Deus que sempre buscou se relacionar com toda a sua criação. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 1, logo depois a gente vai voltar para Gênesis 1, 2, mas em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai falar o seguinte, no primeiro versículo vai falar assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você sabe que essa palavra verbo, no grego, ela significa logos, e esse logos ali, ele está remetendo a Jesus, ele fala assim, e ele estava o quê? No princípio com Deus. Sabe o que isso está mostrando para a gente? Que Deus já era um Deus de se relacionar antes da criação do mundo. Você vai falar o seguinte, mas pastor, o senhor está meio doidão, porque como é que Deus se relacionava se não tinha mais ninguém para Ele se relacionar antes da criação do mundo? Aí que você se engana, porque o nosso Deus, Ele é um Deus trino. Apesar dele ser um Deus só, Ele é um Deus que são três pessoas em um único Deus, é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aqui quando a gente leu em João 1 e 2, ele está falando, esse verbo é o Deus Filho, e aí ele está falando que o Deus Filho estava com Deus Pai lá no princípio, desde a criação, desde antes da criação. Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso Deus é um Deus que na sua essência, Ele tem uma palavra chamada relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. Antes que existisse qualquer coisa, Deus já se relacionava. A Trindade já se relacionava. Versículo 14 de João 1, versículo 14 vai falar assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como um unigênito do Pai. Aqui já se mostra um Deus buscando o quê? Relacionar com o homem. Jesus Cristo se fez carne para que Ele pudesse relacionar conosco e pudesse nos salvar. O nosso Deus é um Deus que Ele se relacionava consigo mesmo, na Trindade. Ele é um Deus que se relacionava conosco, e é um Deus que se relacionava com toda a criação. Versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, vai falar que o Espírito de Deus estava pairando sobre o que? A face das águas. Meus irmãos, e aí eu fui estudar um pouco mais sobre o que significava pairar sobre a face das águas. E aqui, quando nós aprofundamos um pouco o conhecimento, nós vamos entender que é como a águia faz com seus filhotes. Quando ela está preparando os filhotes dela para aquela grande explosão, que é a explosão do voo,
a águia fica voando e fica pairando em volta dos seus filhotes ali, como que se estivesse incentivando e preparando para que eles pudessem voar. Assim também aconteceu com os céus e a terra. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus estava o que? Pairando. Isso quer dizer, ele estava buscando o que? Um contato íntimo, uma intimidade com aquilo que ele já tinha criado, porque dali continuaria a grande explosão da criação. E aí vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto dia da criação do Senhor. Coisa maravilhosa, a gente vê um Deus que busca se relacionar com a criatura. Você pode virar e falar assim: pastor, mas um Deus que existia antes de tudo, um Deus tão poderoso, por que ele se relaciona, por que ele busca se relacionar? Porque é parte do caráter de Deus, ele se relacionar. Deus é um Deus relacional, ele se importa com cada um de nós. Gênesis vai inaugurar para nós essa ideia da importância que Deus dá ao relacionamento. E aí a Bíblia inteira, desde Gênesis 1 até Apocalipse, a Bíblia inteira vai continuar tratando essa ideia de um Deus que quer se relacionar com a sua criação. Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar com você. Talvez você vire e fale assim: eu não conheço esse Deus, mas eu quero dizer para você, Deus quer se relacionar com você. Deus, ele é ávido por se relacionar com você. A palavra de Deus vai falar que ele criou, aí houve a queda. Provavelmente a gente vai estudar sobre a queda em algumas outras mensagens à frente, mas houve a queda. E aí, quando o povo caminhava, depois lá no Egito, quando o povo começou a caminhar, Deus o que? Se tabernaculou. Isso quer dizer, ele caminhava junto com o povo, o tabernáculo andava com o povo. Por quê? Porque Deus, ele quer se relacionar com a gente. Depois ele desceu em forma de ser humano e habitou entre nós, e hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele não só criou, ele tabernaculou, ele habitou conosco e agora ele habita em nós. E um dia, Maranata, o Senhor voltará para nos buscar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está ansioso, como nós devemos estar ansiosos para encontrar com o Pai, porque ele é um Deus relacional. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar, talvez, de algum Deus com D minúsculo, mas eu quero dizer para você, esse Deus com D minúsculo, ele não se relaciona com você, porque ele não tem poder para se relacionar com você. Agora eu quero te apresentar aqui, Gênesis está nos apresentando um Deus que é poderoso acima de tudo e que se relaciona conosco. Para terminar, terceiro grande fundamento desse Deus, é um Deus que ele fez a você e a mim a imagem e semelhança deles. Sabia disso? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus não nos fez a imagem e semelhança de anjo. Deus não nos fez a imagem e semelhança de animal algum. Deus não nos fez a imagem e semelhança de arcanjo, de subanjo. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Você sabia disso? Às vezes a gente fica tão triste, às vezes a gente acha que a gente não tem valor, a gente olha para a gente mesmo e fala: está dando tudo errado, minha vida está ruim, eu também não estou lá grandes coisas, e a gente começa a se desvalorizar. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que se relaciona, ele fez você a imagem e semelhança dele. Nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus, nós somos criados perfeitos, nós somos criados sem defeito algum. E isso não quer dizer, eu não estou falando em imagem física, eu estou falando em caráter, em forma de agir, forma de pensar. Nós temos o quê? Nós temos vontade, nós temos almas, nós somos criativos, nós somos seres relacionáveis. Tudo isso faz parte do nosso Deus, e ele nos fez
perfeitos à imagem e semelhança dele. Gênesis 1, versículo 26 vai nos mostrar isso. Também disse Deus, façamos, olha aqui a trindade novamente, ó. Deus falando aqui, ó, façamos. Quem? Façamos quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o quê? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu irmão, se alguém tem falado para você, meu querido irmão, nessa noite, se alguém tem falado para você que você não tem valor, se alguém tem falado para você que você é um nada, se o mundo tem falado para você, você é um nada, você é um ninguém, você não tem valor, eu quero dizer para você, você pode jogar isso por terra, porque Deus fez você a imagem e semelhança do Senhor. Se alguém falar isso para você alguma vez, você pode levantar e falar assim, ó, eu sou nada não, eu sou feito a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo é opressor. O mundo todo dia nós levantamos e o mundo tenta falar para nós que nós não somos nada. O mundo sempre vai tentar falar para a gente, ó, tem gente melhor do que você, você é um nada, você é um ninguém. Se você morrer hoje, amanhã eu ponho outro aqui para trabalhar aqui. E é por isso que a gente tem vivido aí uma onda de gente se suicidando, sabe por quê? Porque a pessoa entra em paranoia, ela entra em parafuso. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se alguém falar isso, jogue por terra, porque você é feito à imagem e semelhança do Senhor, você é precioso para Deus, Deus ama você, Ele vem se relacionar, apesar de ser um Deus extremamente poderoso, apesar de ser um Deus eterno, que não tem início e não tem fim, Ele é um Deus que se relaciona e que se preocupa com você, e Ele o fez à imagem e semelhança dele. Então, se alguém falar alguma coisa contrária para você, você fala assim, ó, alto lá, eu sou filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Pai. Você pode falar isso para qualquer um, menos para mim, porque eu sou feito à imagem e semelhança do Pai. E sabe no que mais? O diabo foi ardiloso e colocou o pecado entrou e quebrou esse relacionamento que havia entre o homem e Deus. Apesar de Deus ter criado tudo perfeito, onde não precisava de retoques, o mundo completamente perfeito, o diabo veio e colocou o pecado ali, e o pecado quebrou esse relacionamento entre o homem e Deus. Mas como nós já lemos lá em João, o verbo, que é o Deus Filho, ele se fez carne, habitou entre nós, e ele morreu em meu favor e em seu favor. Você sabe mais? O que nós vamos celebrar nessa noite aqui, daqui a pouco o pastor Douglas vai estar nos levando a ministrar, vai estar ministrando a ceia e nos levando a ceiar. O que nós vamos celebrar nessa noite aqui é poderoso, porque é quando nós dizemos a Deus assim, ó, Deus, eu lembro do sacrifício que o Senhor fez para se relacionar comigo, sacrifício de mandar Jesus Cristo morrer numa cruz para que eu pudesse ser salvo. O que nós vamos fazer nessa noite é poderoso, é memorial, mas é extremamente significativo. É quando nós olhamos para trás e vemos que apesar do pecado, apesar da nossa queda, Cristo foi enviado por Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que busca se relacionar, e Ele foi o ápice dessa busca de relacionamento, quando o próprio Deus enviou seu Filho para morrer em meu favor e em seu favor. E agora nos resta crermos no poder do nome de Jesus, crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que voltemos a ter o quê? Sermos completamente a imagem e semelhança do Pai, ainda com dificuldades, ainda com muitos problemas, mas agora remidos, salvos e justificados, não por nós mesmos, mas por Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero convidar você a fechar sua cabeça, a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça. Quero convidar você a refletir naquilo que nós falamos aqui nessa noite. Um Deus poderoso,
um Deus eterno, mas um Deus que busca se relacionar comigo e com você, um Deus que nos criou e que nos fez a imagem e semelhança dele mesmo, e que, muito embora o pecado tenha tentado destruir isso, em Cristo Jesus nós fomos feitos novamente a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que talvez você esteja passando, talvez você tenha ou esteja passando por alguma dificuldade de se relacionar com esse Deus, mas eu quero dizer para você que Deus está pronto para se relacionar com você. Não sei também qual é a dificuldade que talvez você esteja passando. Você fala assim: pastor, o senhor está falando isso aí, é porque o senhor não conhece minha vida. O senhor não conhece minha vida, eu tenho muitas dificuldades. Quantas dificuldades eu tenho? Talvez tenha dificuldade para vencer um vício, tenho uma dificuldade no meu caráter. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus é poderoso, poderoso para poder agir na sua vida e mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Só Deus pode fazer. Te garanto que não vai ser o chefe na sua empresa, não vai ser o dono da sua empresa, não vai ser o seu vizinho, não vai ser o político que talvez você tenha influência que vai resolver o seu problema. Agora eu posso dizer para você que Deus pode resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador de todos. Deus é o Criador o seu Criador, e Ele conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Se nessa noite você quer se derramar a esse Deus, se nessa noite você quer aumentar o seu nível de intimidade com esse Deus, eu quero pedir que você levante sua mão. Nós estaremos orando e pedindo a Deus pela sua vida, clamando ao Senhor para que Deus haja na sua vida, para que Deus, amém, glória a Deus, para que Deus trabalhe na sua vida, para que Ele possa fazer aquilo que ninguém mais pode fazer, mas só Ele pode fazer. Se você tem necessidade disso, levante sua mão, continue com sua mão levantada, que nós estaremos orando por você. Vamos pedir a Deus para que Deus cuide da sua vida. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, prostrados diante de Ti, ó Pai, porque reconhecemos que só Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ó Pai. Deus, há algumas mãos levantadas aqui, ó Pai, e nós não sabemos qual é a necessidade, ó Pai, mas Tu sabes, ó Pai. Tu que és um Deus poderoso, Tu que és um Deus relacional, Tu que és o Deus que nos criaste, ó Pai. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor esteja agindo e intervindo, ó Pai, nas vidas dos Teus servos que levantaram a mão aqui, ó Pai. Age, ó Pai, com cuidado, ó Pai. Age, ó Pai, de forma que as coisas sejam estabelecidas segundo a vontade do Senhor, ó Pai. Com misericórdia, cuida, ó Pai, de cada um de nós aqui, ó Pai. Deus, e se há dificuldades aqui, ó Pai, com vícios, ó Pai, se há dificuldades, ó Pai, aqui com pecados não confessados, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que Tu estejas quebrando essas cadeias, ó Pai, que o Senhor esteja nos libertando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, muito obrigado, porque apesar de ser um Deus eterno, de ser um Deus, ó Pai, tão poderoso, o Senhor se preocupa comigo, ó Pai. Muito obrigado, Pai. É o que pedimos, ó Pai, e agradecemos nessa noite, em nome, ó Pai, no nome poderoso de